Quando o diácono Fábio está falando da intensidade das crianças, ofertar, tem dia que o Benjamin, o Zac, tá, cadê? Eu falo, pega pra avó 1, aí vai lá, pega pra avó 2, e vai pegando aí. Como eles entendem rápido os princípios. Eles entendem tão rápido, por isso que eu acredito, quando Deus fala que nós devemos ter uma fé como de criança, não é a fé imatura. Às vezes eu falo, povo, uma fé imatura, uma fé... Não, é uma fé sincera, é uma fé de entrega. E quando eu olho assim, eu falo, Jesus nos ensina. E adulto é algo muito peculiar, né? Pessoas adultas é peculiar. Enquanto o Fábio estava falando, eu me lembro na época que nós estávamos passando, quando começou a pandemia lá no comecinho de 2020. Por incrível que pareça, foi o momento que as igrejas mais arrecadaram oferta. E era o momento que ninguém ia para a igreja. E arrecadava, era bênção. Eu não estou falando que aqui está faltando não, aleluia, glória a Deus. Aqui nós temos um princípio, aquele que dá a visão, dá a provisão. Esses dias conversando com o pastor Rafael, que é o administrador da igreja, ele falou, pastor, tem mês que tá. Aí ele que me relembrou, falou assim, pastor, incrível que na pandemia não tinha isso não. Falei, sabe o que é, pastor Rafa? O povo estava pensando que o mundo ia acabar. Então deixa eu me acertar aqui, né? Vai que vem aí, eu preciso estar certinho, até nos dízimos e nas ofertas. Vai que o dízimo e a oferta me segura e eu não vou. Aí foi se passando, hoje nem fala mais de pandemia, só fala de ladrão, de genocida, de coisa doida. E eu acredito que a gente perdeu o medo de o mundo acabar. Alguns acreditam que o inferno não existe. Por que eu estou falando isso? Esses dias nós estamos falando sobre presença, sobre essência. Conversando com o diácono Rafa esses dias, hoje nós temos visto, e eu ia até pregar sobre isso, mas não vou pregar hoje sobre isso, os desafios a qual nós estamos em meio à igreja pós-moderna. E eu acredito que um dos maiores desafios é a Bíblia continuar sendo o centro da nossa fé. E a gente vê as igrejas querendo inventar a roda. Uma quer fazer algo mais espetacular do que a outra. E algo que eu e o Rafael comentamos. Sabe que é a coisa mais preciosa a qual Deus quer abrir os nossos olhos nesses últimos tempos? É para que a gente viva a simplicidade do reino de Deus. E não existe nada mais simples e nada mais poderoso do que olhar para trás. Muitos estão querendo encontrar o futuro da igreja olhando o futuro da igreja, algo grande, algo maravilhoso, olhando para frente. Mas não tem nada mais poderoso para nós gerarmos algo saudável e relevante do que olharmos para trás e olharmos a essência daquilo que Deus quer criar e quer gerar em nós. Então hoje eu gostaria, nós estamos falando de presença, mas não existe presença se nós não entendermos quem nós somos.
Porque muitas vezes a gente está falando presença, presença, presença. Eu quero mais a sua presença, eu quero desenvolver, eu quero ser, eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim, mas nós não entendemos quem nós somos. E hoje a minha oração é que nós saiamos daqui entendendo de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em um livro muito difícil, Gênesis capítulo 2, versículo 7. E também Gênesis capítulo 3, versículo 19. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim: e o Senhor Deus formou o homem do pó. Fala assim: Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida. E fala assim: Deus soprou na narina do homem o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Fala assim: e o homem se tornou em alma vivente. Amém? Gênesis capítulo 3, vira aí só uma folha, versículo 19. Diz assim: e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto para ela você tornará. Amém? Fala assim: da terra nós fomos formados, e também para a terra nós voltaremos. Feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graça. Obrigado por esta noite, obrigado por cada pessoa que aqui está. Nós se rendemos a Ti, se colocamos diante daquilo que o Senhor é, daquilo que só o Senhor pode fazer. Sabemos que o Senhor é um Deus lindo, um Deus maravilhoso. Eu, como ministro da Tua palavra, me coloco diante do Teu altar. Que não seja eu, mas sim seja o Teu Santo Espírito. Nós repreendemos e anulamos qualquer investida do inimigo contra esta palavra, contra cada pessoa que aqui está. Que nós possamos sair daqui entendendo quem nós somos, possamos sair daqui se rendendo cada dia mais e cada momento mais diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz que da terra nós fomos formados e da terra nós voltaremos. Este texto é bem comum em sepultamento, em velório, mas eu gostaria de trazer um entendimento de algumas coisas a qual nós temos entendido. Quando nós olhamos para Gênesis e observamos a criação, nós observamos que o modo operante que Deus se movimentava e trabalhava para gerar e criar o mundo era mediante a palavra. Haja luz, houve luz. Haja separação do céu e da terra, haja mar, haja peixes, tudo era mediante uma palavra liberada. Mas, porém, todavia, quando chega no homem, o seu modo de atuação, o seu modo de operação muda. Quando ele vai criar o homem, quando ele vai criar Adão, a sua base não foi na fala. A sua base não foi em uma palavra liberada, não foi a palavra de criação. O que ele fez?
Segundo Gênesis capítulo 2, versículo 7, o que ele faz? Pega do pó da terra, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele pega o homem e disse, e sopra o vento. Ou seja, ele pega o homem, ele esculpe o homem, pega como se fosse um artesão, pega o barro, forma, esculpe o homem e sopra o sopro de vida, o fôlego de vida, e faz o homem alma vivente. O que eu entendo com isso? Há uma grande verdade, há um grande propósito neste entendimento. Há um grande diferenciamento na atitude do nosso Deus, do nosso Criador. Por quê? Porque Deus está distinguindo o homem de toda a criação. Deus nos distingue de toda a criação. Para quê? Para que eu e você possamos entender que temos o sopro do Deus vivo. Para que eu e você possamos entender que nós não fomos criados da mesma forma que todas as outras coisas foram criadas. Ele também nos mostra a fragilidade do homem. Hoje, infelizmente, nós estamos em meio a uma geração que tem pregado, que tem ensinado que o homem é o espetáculo da terra, que o homem nasceu para ser general, nasceu para ser isso, e tira a essência da criação do homem. Eu não estou dizendo que nós não fomos criados para viver a plenitude de Deus. Não, a Bíblia é bem clara isso. Mas não adianta eu me apegar, a me direcionar a esses textos simplesmente que diz da beleza da humanidade, do extraordinário da humanidade, e esquecemos os pontos que nos mostra quem realmente nós somos sem Cristo e sem Deus. Um texto a qual nós acabamos de ler diz que a nossa essência, a nossa matéria-prima da criação é o pó e a terra. O texto de Gênesis capítulo 3, versículo 19 diz que do pó nós fomos criados e do pó nós voltaremos. Ou seja, a pessoa que esquecer disso, posso te garantir, está perdida. Quantas pessoas nós temos visto que muitas vezes esquece que nós somos pó. Vivendo uma vida soberba, vivendo uma vida arrogante e esquecendo quem realmente nós somos. Posso te dizer um segredo? O segredo do caminho do extraordinário é a gente nunca esquecer quem nós somos realmente. É nunca esquecer de onde nós viemos. Nunca esquecer que por trás de nós houve pessoas que oraram por nós. Hoje, infelizmente, nós estamos em meio a uma geração, e eu digo em todas as áreas da sociedade, achando que o mundo foi criado há 20 anos atrás. Nós falamos que nós estamos na geração da pós-verdade.
Alguns diz que Agostinho, outros diz que um grande outro filósofo, um grande outro teólogo diz que chegaria o tempo a qual nós precisaríamos provar que a grama era verde. Hoje tudo é verdade. Se eu disser que isso daqui não é água, é suco, todo mundo vai ter que acreditar, porque é a minha verdade. E nós esquecemos que a verdade não é um conceito, nós esquecemos que a verdade não é uma filosofia, nós esquecemos que a verdade é uma pessoa. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, a verdade não é a verdade não é uma filosofia, a verdade não é uma ideia, a verdade não é algo relativo, a verdade é uma pessoa, e esta pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. E é mediante esta verdade, é mediante estes conceitos a qual nós precisamos entender realmente quem nós somos e como nós vamos aprender realmente quem nós somos, voltando-se ao início. Gênesis, do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Precisamos entender realmente as nossas limitações. Precisamos entender que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Não tem a ver conosco, tem a ver com ele. Hoje nós estamos em meio a uma geração que não mede esforços para conseguir os seus objetivos. Esta semana eu estava no discipulado falando com o pastor. Eu falei: pastor Rian, está acontecendo algumas coisas e algumas propostas assim assado. Ele falou assim: pastor Beto, deixa eu te dizer algo, e isso vem de Deus. Não se mova por pressão dos homens, não se mova por necessidades terrenas, se mova por uma palavra, se mova pela verdade, se mova segundo aquilo que Deus tem direcionado para a sua vida. Entenda quem você é, entenda o que Deus está gerando na sua vida, entenda aquilo que Deus já falou ao seu respeito, e não se mova segundo aos padrões do homem, não se mova segundo o coração da sociedade. Sabe por quê? Porque 100% das vezes esse movimento te leva ao buraco. Esta semana apareceu 3 na mídia. Não quero polemizar, tá? Justin Bieber vem no Rock in Rio, prega lindo, foi o maior pregador de todos os tempos do Brasil, né? Segundo alguns, pregou no Rock in Rio. Aleluia. Cada um anda na luz que tem. Mas um dia depois, volta-se para os Estados Unidos dizendo: eu preciso ser tratado da minha doença. O nosso querido Luva de Pedreiro, graças a Deus, Pai, o Pai, Filho e Espírito Santo, apagou todos os vídeos dizendo: eu quero viver a minha vida simples. A outra foi Demi Lovato, sei lá, nem sei o nome dela, acho que é isso, dizendo: eu preciso de um sentido diferente para a minha vida. O que eu entendo com isso? O mundo está nos direcionando e está nos apontando para um destino que é completamente contrário ao destino de quem realmente Deus quer que nós sejamos. Sabe o que eu tenho entendido?
E eu não estou dizendo que você vai viver uma vida miserável. Eu não estou dizendo que você vai viver uma vida na prova. Mas eu estou dizendo, nesta igreja nós temos 3 pilares que falam sobre simplicidade, humildade e amor. E quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para os maiores referenciais da face da terra, eles entenderam a essência da sua criação de viver uma vida humilde. E eu digo em todas as áreas. Vamos para a área do esporte. Quantas pessoas você vê os meninos totalmente... Esses dias eu gosto do técnico do Palmeiras, que ele diz que os jogadores brasileiros precisam ter um acompanhamento psicológico, porque eles não estão preparados para viver com dinheiro, eles não estão preparados para viver com a fama. Porque estoura, vira o auge, anda com os maiores carros. Vou dar uma dica para vocês. O Adriano não é um referencial, mas quando você vai assistir o documentário dele, ele te ensina um princípio que o dinheiro não tem a ver com felicidade. No caso dele, o dinheiro dele o afastava da verdadeira felicidade. E quantos de nós estamos vivendo uma vida totalmente contrária à identidade de Deus para nós, em busca de dinheiro? E eu estou querendo te dizer, dinheiro não é pecado. Pecado é só se você amar o dinheiro acima do Deus do dinheiro. Nós falamos aqui, o dinheiro é um péssimo senhor, mas é um bom servo. Se você não servir o dinheiro, meu irmão, nós temos orado e temos profetizado que Deus vai levantar homens e mulheres nesta casa ricos, porém humildes. Ricos, mas porém simples. Ricos, mas não gananciosos. Ricos, mais centrados na vontade e na palavra do Senhor. Como homens como José de Arimateia. Um homem do alto escalão daquela época, que foi pegar o corpo de Jesus e cuidar do corpo, cuidar da igreja. Vivia uma vida humilde. E se nós formos para a raiz da palavra humildade, tem no original, tem como raiz original na palavra humus, que diz respeito ao solo fértil, propício, que gera vida. Ou seja, quando eu e você entendemos a humildade do céu, nós se tornamos um solo fértil. Nós se tornamos um solo propício a gerar vida aonde nós estamos. A palavra de Deus é muito clara, que diz em Tiago capítulo 4, versículo 6, diz que Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. Ou seja, você quer viver o ápice de uma vida saudável? Pratique a humildade e a simplicidade na sua vida. E quando eu vou para Gênesis e entendo que nós viemos do pó e do pó nós voltaremos, tem um texto, obrigado. Quando nós entendemos de pó, tem um texto em Jeremias que nos ensina muito bem aquilo e a forma que Deus quer se relacionar conosco. Jeremias capítulo 18, abra aí comigo, do versículo 1 ao versículo 6. Aqui ele nos ensina algo extraordinário. Se nós entendermos,
viveremos algo extraordinário e poderoso. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fiz com este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Repita comigo: assim como barro na mão do oleiro, sou eu na mão do Senhor. Olha, uma coisa que Deus quer que nós entendamos: que como do pó nós viemos e do pó nós retornaremos, que na nossa vida nós possamos entender que não existe nada melhor do que estar na mão do oleiro. Semana passada nós falamos que o lugar mais seguro do mundo é onde? Tem ninguém? Não tinha ninguém domingo aqui? O melhor lugar de estar é onde? E hoje nós queremos dizer: a melhor coisa que Deus quer que eu e você entendamos, que nós possamos ser barros na mão do oleiro. E quando eu olho para este texto, a primeira coisa que Deus nos ensina, da mesma forma que Ele nos ensinou com Maria semana passada, Deus nos ensina neste relato. Se nós observarmos no versículo 2 de Jeremias capítulo 18, olha que diz: levanta-te. Olha a ordem a qual Deus dá para Jeremias, olha a ordem a qual Deus dá para o seu profeta: levanta-te e desce à casa do oleiro. A primeira coisa que eu e você precisamos entender, para que nós possamos viver algo extraordinário, para que nós possamos ser barro na mão do oleiro, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, ter uma ação e ir na direção da casa do oleiro. A sociedade nos ensina que o maior grau de sucesso, o maior grau de satisfação é subir a pirâmide ou a escala da sociedade. Mas o profeta, Deus nos orienta e nos ensina um caminho contrário. Qual o caminho que Deus nos ensina por intermédio do profeta Jeremias? Descer. O maior é o menor, o maior é o servo. Esses dias eu estava estudando aquela passagem a qual Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E na cultura daquela época, lavar os pés era direcionado para as duas pessoas: primeiro para escravos e segundo para as mulheres que trabalhavam na casa. O que Jesus faz? Pega o posto da casa mais simples e demonstra aos seus discípulos. A verdade de Jesus, a verdade da palavra vai de encontro à verdade que a sociedade está nos ensinando. Você quer subir? Desce para a casa do oleiro. Você quer subir? Tenha uma atitude de humildade. Uma coisa que Deus está nos ensinando: você quer se relacionar com Deus, você quer se relacionar e viver e estar como o barro na mão do oleiro, nós precisamos descer da posição a qual nós tanto almejamos, que é da idolatria do nosso eu.
Hoje nós estamos em meio à geração mais idólatra de todos os tempos. E sabe qual é o maior ídolo que a sociedade criou nesta geração? O egocentrismo. É eu e acabou. Deus está nos chamando a descer desta posição. Deus está nos ensinando por meio do profeta, dizendo: ei, você quer ser barro na mão do oleiro? Desce a minha casa, desce a minha presença, desce a minha vontade, desce do seu cavalo, desce da sua posição, desce do seu ego, desce do seu salário, desce da sua posição social e venha até mim. Engraçado que Deus faz isso com todo mundo. Lembra de Naamã? O cara do exército da Síria. E Deus fala para ele: vai atrás. Deus não fala para ele, Deus fala para a serva dele, que nem nome tem. Ou seja, uma posição de humildade. A serva, segundo a palavra, que nem nome tem, ela tinha tudo para ter raiva do seu senhor. Por quê? Porque ela estava ali como escrava, ela estava ali em uma situação de desespero. Mas quem tem visão, quem é barro na mão do oleiro, não importa onde estiver, Deus faz coisas extraordinárias. Deus levanta para ser glorificado, Deus gera algo extraordinário. E foi assim como a serva de Naamã, ela chega diante do seu senhor e fala assim: se você conhecesse que na minha terra tem um homem de Deus, há profeta em Israel. Naamã vai até o profeta, e o profeta fala: ó, vai lá no rio. Qual rio? Cadê os teólogos? Dá um Google aí, irmãos. Meu Deus, vou mandar todo mundo para a escola bíblica CIA, inclusive os professores, inclusive o pastor. Rio Jordão. É o Rio Jordão. Eu só estava fazendo a pegadinha com vocês, tá? Para ver se vocês são crentes de verdade. Deus manda ele, aí o profeta fala: vai lá no Rio Jordão. Aí ele diz assim: não existe rio mais limpo que o meu. Ou seja, sai do seu pedestal, sai do seu eu, desce. Meu irmão, se eu e você quisermos ter um relacionamento real, verdadeiro, de presença, nós precisamos descer da onde nós estamos, nós precisamos descer. Deus está dizendo por intermédio do profeta Jeremias: desce a casa do oleiro. Aqui não, mas na sociedade aí fora, é todo mundo cheio do eu. Eu posso, eu quero, eu faço, eu. E Deus está nos ensinando. Se quer viver coisa extraordinária, desce do eu, desce do seu cavalo. O que Deus fez com Paulo a caminho de Damasco? A glória de Deus foi tanta, a presença de Deus foi tanta, porque ele estava indo perseguir a igreja, ele estava indo como um perseguidor, ele estava indo perseguir aquilo que era poderoso. Deus e a sua presença se revela de uma forma poderosa e diz para Paulo: ei, você é pó, você é barro, eu que te criei. Saulo, quem tu persegues? E Paulo já tinha uma visão: quem tu és, Senhor? Eu sou Cristo, aquele quem tu persegues. E a glória de Deus fez o quê? Ele descer do seu eu, ele descer do seu ego. Uma outra coisa que o texto me chama a atenção:
Quando o profeta entra na casa do oleiro, o que o oleiro está fazendo? Um vaso, e o vaso se quebra. E quando o vaso se quebra, o oleiro pega o vaso e joga fora. Ele pega o mesmo vaso quebrado e restitui e faz um vaso novo. O que eu aprendo? Não importa o tanto que você esteja quebrado, Deus sempre está disposto a te reconstruir na casa do oleiro. Sabe qual é o lugar de reconstrução? É na casa do oleiro. Sabe qual é o lugar de restauração? É na casa do oleiro. Não é no Facebook, não é no Instagram, não é em viagem, não é nisso, não é aquilo, não é em salário. É na casa do oleiro. É na casa do oleiro que estamos prontos a ser refeitos. E sabe uma coisa que me chama a atenção? Nós vamos aprender um pouco mais das técnicas do oleiro. Quando o oleiro está construindo o seu vaso, não importa quantas vezes ele quebre, o oleiro sempre está disposto a refazer. Não importa quantas vezes você chegar quebrado na presença do Senhor, Deus está disposto a te refazer quantas vezes for necessário. Posso abrir um parênteses aqui? Meu irmão, mas você acha que Deus quer que você chegue domingo após domingo quebrado na presença dEle? Eu acredito que não. A Bíblia diz que Deus fez uns vasos para honra, e eu acredito que você é esse vaso. Eu acredito que não importa, hoje pode ser o último dia que você vai chegar na presença de Deus quebrado, porque hoje a vontade e o desejo de Deus é te refazer para que você viva algo extraordinário na presença dEle. Ele vai te remoldar, Ele vai te fazer, e você vai ser vaso de honra. Você vai levar a identidade de Deus aonde você estiver. E sabe uma coisa que me chama a atenção? Quando o oleiro está fazendo o barro, o vaso, as digitais do oleiro ficam no vaso. Vou repetir. Quando Deus está construindo o vaso, as digitais do oleiro ficam no vaso. Ou seja, Deus quer implantar as digitais dele em mim, em você. Como? Entendendo que somos pó e barro. E quando vamos falar um pouco daquilo que o oleiro faz para construir um vaso. Qual é a primeira coisa que o oleiro faz para construir um vaso? Primeira coisa que ele faz, o que ele faz? Ele vai procurar o quê? A sua matéria-prima. Ele vai procurar o barro. Normalmente são enjazidos. E uma coisa que me chama a atenção, que quando o oleiro vai procurar o barro, ele procura o barro segundo aquilo que ele quer construir. Ele procura a sua matéria-prima com a ideia do que vai construir já na mente. Ou seja, ele já sabe o que vai fazer. O que eu aprendo com isso? Que nenhum de nós que estamos aqui, e nenhum de você que está ouvindo aí na sua casa, ou que vai ainda ouvir, você não foi feito por acaso. Quando Deus te criou, Ele sabia o que ia criar.
Você não é a criação de uma noite mal dormida. Você não é uma criação de uma noite não planejada. Você é a criação e o desejo do coração do Pai. Ele sabia o que queria construir quando procurou a sua matéria-prima. Ele sabia o que ia construir quando ele planejou você antes da fundação do mundo. Você não foi feito do acaso. Deus sonhou com você, meu irmão. E se Deus sonhou com você, quem é você para dizer algo contra? Quem é você para dizer, mas meu pai não me planejou, a minha mãe não me planejou, eu fui um engano? Não, você foi sonhado e planejado pela eternidade. Deus sonhou com você. Deus disse, eu amo meu filho, eu planejo meu filho, e eu quero que ele entenda o que eu tenho para ele. Ele sonhou com você. Deus sabia exatamente como formaria cada um de nós. Ele já sabia qual seria o seu dom. Ele já sabia qual seria o seu chamado. Ele já sabia qual seria a sua aptidão. Ele já sabia qual seria o seu papel no reino de Deus e no exército da qual Deus tem formado para os últimos tempos. Ele já sabia o plano específico que iria executar na sua vida. Meu irmão, em Deus, escuta isso no seu espírito. Em Deus não existe engano. Posso te ensinar algo? Até o diabo é o diabo de Deus. Ou não? Quem criou Satanás, meu irmão? Satanás é criatura. Até o diabo é o diabo de Deus. Então imagina eu e você, que fomos feitos segundo a palavra de Deus, a imagem e semelhança dele, não a imagem e semelhança dele nos atributos intransferíveis, porque existem atributos intransferíveis, onipresença, onisciência, onipotência, mas nós temos o atributo partilhado, que é o amor, é a fraternidade, é o Espírito Santo. Ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso. E você acha que Deus colocou a sua imagem, a sua semelhança para viver uma vida aquém daquilo que Ele tem planejado? Tenho absoluta certeza que não. Sabe o que tem nos atrapalhado? É nós sairmos da posição de entendermos que somos pó e terra. É nós não entendermos que nós precisamos estar na mão do oleiro. É nós não entendermos que Ele procurou a matéria-prima exata para viver e gerar aquilo que Deus tem para mim. E quando nós olhamos, qual é a primeira coisa que o oleiro faz? Ele vai buscar a matéria-prima. E ele procura a matéria-prima segundo aquilo que ele já tem na mente para planejar. Mas quando ele procura a matéria-prima, normalmente essa matéria-prima está em três estados. O primeiro estado que o oleiro procura e acha é o estado... No estado poroso. O que é isso? É o barro em pó. E para virar barro ele precisa misturar com água. E o que a Bíblia diz? Que Deus é a fonte das águas vivas. O que eu entendo? Não importa o tanto que você esteja pó. Talvez você chegou aqui nesta noite dizendo, meu Deus, a minha vida, eu estou em estado de pó, qualquer vento me leva, qualquer vento traz dor, hoje o rio de águas vivas passa por este lugar, e vai inundar o seu pó, e vai se tornar um barro saudável. O outro estado é o barro endurecido, aquele barro que vira caco.
Eu via isso muito lá no campinho. Chegava lá, chovia e fazia aquele barro. Quando o barro secava, quando você chegava lá, não era, Rafa? O barro estava tudo em caco. Tem uns Nutelinha que nunca viveu isso, né? Raiz, o preto também. Raiz é quando você chegava num campinho, tudo sujo de barro, tinha aquela poça de lama, você corria e fazia assim, ó. Minha mãe odiava, mas era da hora. Mas tinha dia que a gente chegava lá, o barro tinha acabado de secar, o sol secava e estava tudo rachadinho. Era terra endurecida, era terra rachada. E quantos de nós chegamos na presença do Senhor rachado? Quantos de nós chegamos na presença de Deus quebrado? Dizendo, Deus, quebrado por desilusão, quebrados por decepção. Eu estava lendo uma matéria hoje. Você sabia que a igreja que mais cresce hoje é a igreja fora da igreja? Cresce por dois motivos. Primeiro motivo, decepções, e normalmente com pastores e líderes. E segundo, rebeldia contra o sistema. E o que eu tenho dito? Nós não temos que procurar uma igreja perfeita, nós temos que procurar uma igreja próximo da palavra de Deus, que vai trazer um alimento sólido, que vai trazer restauração. Talvez você chegou aqui decepcionado com a igreja, rachado, não acreditando em igreja. Eu quero te dizer que hoje é dia de Deus te restaurar, hoje é dia de Deus jogar água nesta terra em caco e tornar barro saudável em nome de Jesus. Então, primeiro estado, pó, segundo estado, rachado, e terceiro estado, que é o estado correto, é o barro úmido. Mas uma coisa que eu entendo: não importa o tanto que sua vida esteja úmida, Jesus é uma fonte inesgotável, que está sempre disposto a derramar mais água, está sempre disposto a encher mais, está sempre disposto a te levar ao nível mais profundo, sempre disposto a aumentar e viver algo extraordinário. Meu irmão, não adianta você ser um barro pó, não adianta você ser um barro caco nas mãos de Deus. Deus quer que você seja um barro úmido e maleável, para que Ele possa movimentar. Ele quer que você viva algo extraordinário. Ele quer que você entre na mão do oleiro e que Ele molde a sua vida conforme Ele quer. Mas lembra que nós estamos na geração da pós-verdade? Hoje nós, como barro, aqui é mais ou menos aquela roda, tá? Nós somos o barro, estamos na roda, e estamos dando ordem para o oleiro. O oleiro está querendo pôr a mão aqui e deixar o seu DNA e te ajeitar? Aqui não, aqui é os meus pecados de estimação. Aqui não, aqui é a minha vontade, Senhor. Pode tocar tudo. Hoje o André e a Natália estavam em casa almoçando com a gente. O André foi se trocar. Primeira coisa que eu subi, corri e fechei a porta do meu quarto. O que o Zac fez? Entrou no quarto e deixou a porta aberta. Mas muitas vezes eu e você fazemos assim com Deus. A gente quer fechar a porta da bagunça, quer fechar o quarto escuro, quer falar, oleiro, não mexe aqui, porque aqui eu não gosto que mexa, aqui você não tem autoridade, aqui você não pode. Meu irmão, não existe esta forma na presença de Deus. Existe um texto em Isaías capítulo 30, versículo 14, versículo 15, que diz assim: Ele quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar ao fogo do lar, ou tirar a água do poço. Porque assim diz o Senhor, ó Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos,
No sossego da confiança estarei a vossa força, mas não quisestes. O que é isso daqui? É uma profecia do profeta Isaías, orientando Israel para se arrepender. O que é? Ele está comparando Israel, um vaso que quer viver a sua própria vontade, um vaso que quer ser um caco e quer viver uma vida extraordinária. Sabe o que eu mais tenho visto nesta geração, meu irmão? São vasos caco, quebrado, estraçalhado, mas a foto é sempre linda. Aqui não. E não permite entrar, sentar na roldana do oleiro e o oleiro moldar, e o oleiro tocar. Chega uma hora, meu irmão, que Deus vai falar: meu filho, você não quer? Problema seu, tem um monte de gente querendo. Você sabia que o tempo de arrependimento, a Bíblia diz: buscar enquanto pode se achar. O que Deus está nos ensinando? O tempo de sentar na roda do oleiro é limitado, meu irmão. O tempo de você se arrepender e aceitar, sentar e entender que nós somos pó, entender que nós somos caco, é limitado. Vai chegar um tempo que você não vai mais poder sentar. Existe uma parábola em Lucas, diz que um dia a porta vai fechar, um dia não vai ter mais como entrar, não adianta dizer: aqui tem, Deus me salva. Sabe o que Deus vai falar? Eu não tenho nada contigo. Deus está despertando a sua igreja, Deus está nos chamando para entender que se nós não vivermos uma vida de arrependimento, se nós não vivermos uma vida entendendo que nós somos pó, meu irmão, que precisamos sentar na roldana do oleiro e dizer: Deus, me molde, me cura, me restaura. Se o Senhor tiver que moer, me moa. Eu disse que Deus nunca desiste dos seus vasos. Sabe o que acontece? Quando o vaso não dá certo, ele vai lá, deixa o vaso todo torto, espera secar, quebra, passa na moenda, moe tudo, vira o pó. Aí ele vem com a água, aleluia, ele vem com azeite, aleluia, ele vem com a cura, aleluia, ele vem com a transformação, aleluia, ele vem com a restauração, molha, faz o barro e faz um vaso novo. Mas para aqueles que não desistem de estar nas mãos do Senhor, aqueles que não desistem de dizer: Deus, eu te quero, independente das minhas lutas, independente das minhas batalhas. Meu irmão, eu não estou vendendo aqui um evangelho do Sim Salabim. Se converte hoje, decide viver para Jesus, porque Jesus, meu irmão, uma coisa que nós precisamos entender: você não aceita Jesus. Eu lembro quando eu me converti: quem aceitar Jesus, vem aqui para frente agora, corre. Meu irmão, não é a gente que aceita Jesus não, a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você decide viver uma vida para Ele, mas Ele que te aceita. E muitas vezes a gente cai no engano de achar que quando nós decidimos para viver uma vida com Cristo, tudo vai ser perfeito, você não vai ter luta, você não vai ter dias maus. Isso é a maior mentira e a maior ilusão que um pregador pode pregar, meu irmão. Se você, diante de Deus, eu não estou aqui julgando ou falando de igreja A, de igreja B, mas no dia que você chegar em uma igreja e dizer que o evangelho é só do Sim Salabim, que você vai entrar na roda da vida e vai viver o extraordinário para sempre, mentira. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem dia que você vai estar mal. Essa semana teve um dia que eu liguei para a Pamela e falei: Pamela, eu não estou muito bem. É normal, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No outro dia eu já levantei no Chamanaias, meu irmão.
Levantei, xiricanta lá na praia, chupa bala house, saia daqui que esse corpo não te pertence. Levantei a cabeça e vamos para cima. Terminei o dia falando para a Pam, falei, aleluia, hoje foi um dia produtivo, hoje foi um dia de bênção, hoje foi um dia que eu senti, e não tem a ver com sentir, tem a ver com fazer, meu irmão, tem a ver com você sentar na roda, querendo ou não, é fazer e sentar e falar, Deus vai doer, mas faça, Deus vai doer, mas tira, Deus vai doer, faça a sua vontade, é estar sentado na roda do oleiro, porque é Ele. E hoje a gente está na geração que quer sentar em qualquer lugar. Hoje nós estamos na geração que as frustrações, as decepções, o orgulho, o pecado, a falta de temor, a incredulidade, entre outras coisas, tem endurecido a nossa forma na presença de Deus. A Bíblia diz que tem uns corações de pedra, mas eu entendo que Deus quer transformar os corações de pedra em carne na presença dEle. Meu irmão, não importa o quão duro você seja, não importa quão caco você esteja, mas na presença do Senhor, Deus transforma tudo. Cuidado com a indiferença. Sabe o que eu tenho mais visto? Pessoas indiferentes com aquilo que Deus está fazendo. Deus está se movendo. E eu não estou falando na indiferença, porque Deus trabalha com cada um de uma forma, meu irmão. Você pode estar aqui assim, ó, mas Deus pode estar queimando e transformando a sua vida poderosa. Mas eu estou falando da indiferença do coração, da arrogância do coração. Eu já falei que pastor escuta de tudo, né? Estou bem, não preciso desse Jesus aí não. E hoje nós estamos numa geração que tem que pedir pelo amor de Deus, Jesus. Que Jesus nada, meu irmão. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você não entender a sua condição de barro, se você não entender a sua condição de caco, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não muda, Ele é imutável. Nós que precisamos se moldar aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, dizer, eis-me aqui, Senhor, faça o que quiser. Se eu sou arrogante, tira toda arrogância. Se eu sou soberbo, tira toda soberba. Se eu sou mentiroso, tira toda mentira. Senhor, me molde segundo a tua vontade. Tira toda a indiferença. Meu irmão, não seja indiferente àquilo que Deus está fazendo, porque corre o risco de Deus fazer com a gente a mesma coisa que Ele fez com o povo de Israel na época de Isaías. Vocês não querem viver em arrependimento? Eu vou quebrar vocês. E aqui não é a palavra de maldição não, tá? Ontem eu estava na quitanda, aí o pessoal lá tem um menininho, acho que na quitanda novo convertido, fala, ih, esse é o primeiro cara que sai do culto e vai pro baile funk. Aí o menininho que estava sendo acusado de sair pro culto e pro baile funk, olhou pro outro rapaz e falou assim, ei, cuidado, viu, com o que você está falando, é pecado. Se Deus pesar a mão em você, você vai ver, viu? Deus pesa a mão, viu? Para com isso. E eu dei risada. Eu não estou falando que Deus vai pesar a mão não, mas todo o coração arrogante, todo o coração que é indiferente com a presença de Deus. Quer um exemplo? Lembra de Moisés entrando com a arca da aliança em Israel? A sua esposa, filha de Saul, como é o nome? Desculpa, Davi entrando em Israel, cantando e dançando. Aqui é a escolinha EBC, tá? Como é o nome da filha de Saul? Mical.
ela olha para Davi dançando e celebrando, a indiferença entra no coração dela, o desprezo entra no coração dela, e a Bíblia é bem clara, ela não gera filhos para Davi. E se você estudar e ver a Bíblia não diz que ela é estéril, a Bíblia diz que ela só não gerou. Toda indiferença, todo desprezo, faz com que a gente não gere a vontade de Deus na terra. Cuidado. Se você estiver vivendo uma vida indiferente, hoje é o dia de você se prostrar. Hoje é o dia de você se arrepender e dizer: Jesus, vem com as suas águas, molhe a minha vida, jorre sobre a minha vida, tira toda a sequidão e faz eu me tornar um barro úmido novamente. Vem com esta água, vem com a sua palavra, transforme, gere algo do céu. Meu irmão, sabe qual é a melhor maneira de você regar a sua terra todos os dias? É todos os dias buscar a presença do Senhor. Se você não tem muito tempo, leia um capítulo da Bíblia por dia. Se você não tem muito tempo, ore 5 minutos por dia, mas dê aquilo que você precisa. Dê aquilo que Deus quer fazer, para que você se torne um barro, para que você se torne um barro molhado segundo a vontade de Deus. Deixa eu só ver um texto aqui, Isaías capítulo 64, versículo 8. Que diz o quê? Agora, porém, ó Senhor, Isaías capítulo 64, versículo 8. Agora, porém, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e o Senhor é o oleiro, e nós todos somos o trabalho da Sua mão. É entender, nós somos o trabalho da Sua mão. Senhor, tome, faça o molde da minha vida segundo o Teu querer. Como eu disse, conforme o oleiro está formando o vaso adquire o DNA do oleiro, o vaso adquire a característica daquele que foi gerado, meu irmão. E depois que o vaso é formado, Deus pega o barro, Deus pega, conforme as características que nós falamos, pó, rachado, úmido, ele forma o barro. Depois que o vaso é formado, o vaso vem com as características do ambiente a qual ele foi tirado. Alguns vasos ficam com sujeira, alguns vasos ficam com a coisa que vem da terra. E sabe o que Deus faz para purificar este barro? Quem sabe? Ele põe no forno. E o que o fogo representa? Purificação. Representa transformação. Representa uma nova vida. É isso que Deus quer fazer comigo, é isso que Deus quer fazer com você. Não importa qual a sua bagagem que você chegou até aqui, não importa qual os traumas que você chegou aqui, não importa das características, meu irmão. Eu vim da periferia, eu vim do Nova Esperança, eu tinha várias características de lá. Mas conforme você vai entrando na presença de Deus, Deus vai queimando tudo e vai purificando tudo. Eu não sabia falar, eu não sabia me portar. E hoje eu falo aonde eu estiver. E falo, não tenho problema nenhum. Falo até demais. Hoje eu estava vendo o vídeo do casamento da Nath e do André. Eu fiquei com orgulho de mim mesmo. Sabe aquele orgulho de você mesmo? Eu falei, né, não sou eu que estou falando nesse casamento, não. Bonito, lindo. Meu Deus,
contrataram um pastor top, hein, irmão? Aí o André me lembrou, foi você, pastor. Eu falei, é mesmo, eu? Meu Deus do céu, que orgulho de mim mesmo. E eu falo, meu Deus, olha o que Deus fez comigo. É o fogo que purifica. É você não temer a vontade de Deus para a sua vida. É você entender que do pó até o vaso, até ele ser exposto, até ele ser vendido, existe um processo. Este processo a qual eu e você não temos que temer. É este processo que eu e você temos que falar, Deus, faça comigo. Mesmo que tenha que quebrar e refazer de novo. Entender que Ele que manda em nós, não somos nós que mandamos nele. Sabe uma coisa que me chama a atenção? O oleiro, dentro do processo de construção do vaso, ele não tem pressa. Ele não é desta geração instantânea. Ele não é desta geração fast food. Sabe qual é a única coisa que nós, como vaso, não podemos fazer? É desistir. Sabe uma coisa que eu sempre me deparo nesta caminhada? Existem pessoas, e isso é resultado de uma geração instantânea, que querem tudo para ontem. Eu me deparo com pessoas que andou, evoluiu, viveu coisas extraordinárias, mas esquece de olhar o percurso. Olha para o percurso, meu irmão. Olha o tanto que você foi construído. Talvez você ache que você só está no barro lá sendo rodado. Não, você Deus já deu forma em você. Não desista. Não pare no caminho, meu irmão. Não pare no deserto. Deus nos chamou para conquistar e viver a terra prometida. Deus nos chamou para que nós fôssemos chamados de vasos para a honra. Deus nos escolheu para que a gente termine o nosso percurso. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Ele vai fazer. Não pare, não pare, não pare. Vai até o final, meu irmão. Tá difícil. Esses dias eu vi uma postagem, se está difícil com Deus, imagine sem Ele, meu irmão. Não tenha medo do forno. Deus te chamou para que você fosse um vaso de escultura. Existem vasos que valem milhões. Todo homem casado já passou por isso. Vai na Leroy Merlin, vai qualquer nesses departamentos, as mulheres procurando o vaso. Qual o vaso que ela compra para colocar na mesa ou no centro da casa? É o mais feio? Se a sua esposa for que nem a minha esposa, o primeiro que ela escolhe já é o mais caro. A pergunta que ela falou, sabia, sempre é o mais caro. Porque chama atenção. Vai para um lugar de honra. E você foi chamado para ser vaso de honra. Você foi chamado para brilhar a luz de Cristo. Você foi chamado desde Gênesis para viver a imagem e semelhança de Cristo aqui na terra. Entenda quem você é. Entenda que Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, tem um plano lindo
um plano maravilhoso para a sua vida. Romanos capítulo 9, eu quero terminar com este texto. Romanos capítulo 9, versículo 19, diz assim: Tu dirás a mim então, porque ainda ele achou culpa, pois quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, que és tu para que conteste a Deus? Dirá coisas, formada ao que o formou, porque tu me fizeste assim. Não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa faça um vaso para a honra e o outro para a desonra? E se o Deus, disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, para que ele também desse a conhecer a riqueza da sua glória, nós, vaso de misericórdia, que antes ele já preparou para a sua glória. Versículo 21. Mas Deus fez alguns vasos para a honra. Meu amado, Deus tem uma essência para a sua vida. Deus tem uma essência para a sua história. Não é palavras de efeito, mas sim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu te formei e eu te constituí vasos para a honra. Talvez você está aqui nesta condição de que a matéria-prima talvez esteja em pó, talvez esteja em caco. Mas eu quero te dizer algo.